Agora aqui na Band News FM, fim de semana de decisão, hein? O último grande fim de semana de decisão no futebol brasileiro também pudera, né? Hoje é dia 20 de dezembro. Tem jogo até 21 de dezembro, hein, CBF? Que coisa maravilhosa! Final da Copa do Brasil. O Vasco da Gama recebe o Corinthians, primeiro jogo 0-0 em Itaquera. Obviamente quem vencer leva, hein? Disputa muito equilibrada. Vamos pro Rio de Janeiro, então. Vinícius Calisto tá com a gente para falar com toda a paixão a respeito do Vasco da Gama. Fala, Calisto, bom dia para você. Fala, Fabão, beleza pura, meu querido. Bom dia para você, bom dia a todos os nossos ouvintes. Pois é, meu amigo, olha, vou te contar, hein, a torcida vascaína aguardando aí 14 anos por esse título aí o último conquistado em 2011, justamente da Copa do Brasil, lá em Curitiba, contra o próprio Curitiba, e agora a torcida do Vasco quer voltar a ser feliz, e amanhã, diante de mais de 60 mil torcedores que compraram ingressos de maneira antecipada, o Vasco vai enfrentar o Corinthians depois de fazer um bom jogo na Neoquímica Arena na quarta-feira, inclusive muitos vascaínos acreditando que o Vasco podia ter saído vencedor, e eu concordo com eles, tá? Jogo muito bem feito do Vasco lá na Arena na Neoquímica Arena, lá em Itaquera, um jogo que inclusive definido pelos vascaínos como um jogo crucial para essa final. Muitos vascaínos acreditam que esse primeiro jogo pode ter definido a final, mas são 180 minutos. Agora teremos mais 90 aqui no Maracanã, casa cheia. Inclusive, última vez que o Corinthians veio aqui no Maracanã, pelo menos na Copa do Brasil em final, não se deu bem contra o Flamengo nos pênaltis em 2022, perdeu, mas para deixar um pouco mais os corintianos empolgados, teve a final do Mundial de 2000, onde Edmundo perdeu aquele pênalti e o Corinthians foi campeão mundial aqui dentro do Maracanã. Se eles quiserem se apegar às boas lembranças, podem se apegar nessa final do Mundial. O Vasco tá treinando agora de manhã, inclusive no CT Moacir Barbosa, que fica aqui na zona sudoeste do Rio de Janeiro, e o Fernando Diniz não deve mudar muitas coisas, na verdade não deve mudar nada do time que jogou lá em Itaquera na quarta-feira. No gol, Léo Jardim, na lateral direita PH, Carlos Cuesta e Robert Renan na zaga, Pumita Rodrigues, uruguaio, improvisado na lateral esquerda porque o Lucas Piton está machucado, no meio campo ali na volância, Thiago Mendes, junto ali com o Cauã Barros, que inclusive jogou muita bola na quarta-feira, deu uma cabeçada na trave, Maestro Felipe Coutinho ali regendo as ações no meio campo, o ataque, Nuno Moreira na ponta esquerda, Andrés Gomes na direita e o seu centroavante ali, o falso 9, mas que tá jogando uma barbaridade, Ryan, a joia Cruz Maltina, técnico Fernando Diniz, que inclusive fala muito em coragem para jogar, e é isso que o Vasco e os vascaínos se apegam para essa grande final amanhã, 6 horas da noite, a partir das 8, provavelmente, caso não vá para pênalti, a gente já deve conhecer o grande campeão da Copa do Brasil, ou o Vasco conquistando o bicampeonato, ou o Corinthians conquistando o tetracampeonato da Copa do Brasil, Fabão. Vai ser um grande jogo, não tenha dúvida, né, Calisto? Com o Maracanã lotado, como você disse, a torcida do Vasco da Gama ansiosa por um título que não vem, já tem muito tempo. O rubro-negro Vinícius Calisto, falando a respeito do Vasco da Gama, direto de Botafogo, onde ficam os estúdios da Band no Rio de Janeiro. O Lucas Belotti também no Rio, agora traz as informações do Corinthians. Você tá onde aí no Rio, hein, ô Lucas? Em qual bairro? Bom dia pra você. Tudo bem, Fábio? Bom dia para você, para o Calixto, para os nossos ouvintes. Também estou aqui em Botafogo, não sei a qual distância dos estúdios da Band News FM, do Grupo Bandeirantes. Vem dar uma visita aqui, cara. Dá uma passadinha lá na rádio. Que coincidência, hein? Vou ter que dar uma passada, rapaz. Vou descobrir o endereço aí da grande sede do Grupo Bandeirantes aí no Rio de Janeiro. Eu tô aqui, viu, Fábio, no Rio, mas os atletas do Corinthians ainda em São Paulo, fazendo a última atividade. Daqui a pouquinho o Dorival Júnior vai encerrar o último treino antes da viagem aqui para o Rio de Janeiro. O voo do Corinthians está marcado para as 4 horas da tarde. Antes vai ter ali toda uma ação da torcida para empurrar o ônibus, não recepcionar, fazer o contrário, né? Levar o ônibus até o aeroporto com muita festa, porque, claro, um jogo fora de casa, onde só 4 mil, só entre aspas, 4 mil corintianos vão poder estar dentro do estádio do Maracanã. O restante da torcida vai dar esse último apoio ainda em solo paulistano. O Timão que não vence a Copa do Brasil desde 2009, vocês falaram, são 3 títulos, o último há mais de 15 anos, então também é uma taça que passou perto do Parque São Jorge nas últimas temporadas, mas ainda não entrou na sala de troféus. O Corinthians foi vice-campeão em 2022, chegou às últimas 4 semifinais. No ano passado, em 2023, acabou caindo, dessa vez conseguiu chegar à grande decisão e sabe que é a esperança maior de um título para salvar uma temporada, para oferecer um pouco mais de tranquilidade para o ano que vem
e, claro, para poder disputar a Libertadores da América amanhã. Quem terminar com o título vai para o grande campeonato de clubes do continente e quem ficar com o vice-campeonato vai disputar a Copa Sul-Americana. Isso é fato. Então o Corinthians sabe que, para além do título da Copa do Brasil, a grana é muito importante, são 77 milhões de reais para o campeão, 33 para o vice e uma vaga a Libertadores, o que acaba também ajudando os cofres do Timão. Então é tudo importante na parte esportiva, na parte financeira, na parte de projeção para 2026. É o jogo grande do Corinthians em 2025, dá para dizer que o grande duelo também nesses últimos anos. Timão que vai ter que enfrentar alguns tabus, dificilmente vence no estádio do Maracanã. É verdade, tem um bom retrospecto contra o Vasco, mas jogando no Maracanã nem tanto. Quebrou esse tabu nessa temporada contra o Fluminense, mas quando o assunto é mata-mata, a última vitória do Corinthians no Maracanã foi em 1995, quando terminou inclusive com o título da competição e venceu o próprio Vasco. De lá para cá, não conseguiu vencer nenhuma partida de mata-mata no principal estádio do país, então vai ser um desafio gigante para o Timão quebrar esse tabu amanhã e terminar com o título. A gente vai seguir por aqui acompanhando já também a chegada da delegação à capital fluminense. A torcida deve estar presente para acompanhar o desembarque dos atletas lá na região da Barra da Tijuca. Fábio. Boa, valeu Lucas Belotti, valeu Calixto. Abraço pra vocês, Valeu, bom trabalho aí no Rio de Janeiro, hein? Obrigado, Calixto. Lucas, você volta, claro, também, assim como o Calixto, ao longo de toda a programação, para trazer mais informações a respeito desse duelo, o último grande duelo do futebol brasileiro em 2025, Vasco e Corinthians. Valeu, Lucas.